Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Glória a Deus, graça e paz, meu irmão. Se você ficou curioso o que eu estava cochichando com o Júlio, eu estava pedindo para ele não esquecer de ligar o tempo, para vocês não ficarem bravos comigo, porque eu estou muito empolgado de falar sobre Apocalipse, e aí a possibilidade de eu estourar o tempo é muito grande, e eu quero que você saia daqui abençoado e não nervoso comigo, amém? Glória a Deus. Eu não estou vendo a dona Nilda, não estou vendo a Cacilda, vocês devem estar em casa, no online. Glória a Deus pela vida de vocês. Orem por nós aqui, e nós aqui estamos orando por vocês, sentindo saudade, viu? Você que está em casa, é uma bênção poder ter esse canal de comunicação para nós estarmos juntos com vocês no Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia e nós lermos juntos em 2 Pedro, para nós começarmos de onde nós paramos a semana passada. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sabendo que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Misericórdia, que palavra dura, meus irmãos. Vocês observaram que eu não estou ainda em Apocalipse, mas não é apenas Apocalipse que fala sobre escatologia, que é a doutrina do final dos tempos. Zacarias, Isaías, Jeremias, Gênesis. Aliás, é difícil um livro em que não se tenha algo sobre o final dos tempos, que não se tenha algo sobre escatologia. E o motivo pelo qual a comunidade evangélica de Maringá está trazendo esse ensino sobre escatologia para todos nós, meus irmãos, não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas é para despertar a nossa responsabilidade. Vou repetir, o objetivo não é satisfazer a nossa curiosidade, mas é despertar a nossa responsabilidade. A história de Apocalipse é uma história que começou antes da criação do mundo. É a sua história com Deus, é a minha história com Deus, é a nossa história com Deus. E eu imagino, meus irmãos, alguns acontecimentos que não estão registrados na Bíblia, então são coisas da minha imaginação, e eu vou compartilhar rapidamente com vocês, porque eu acho que ajuda a entender alguns fatos. A Bíblia revela que antes da criação do mundo, antes da criação do céu e da terra e dos homens, Deus já sabia que o inimigo iria enganar Adão e Eva, que eles iriam desobedecer e que eles não teriam condições de pagar a sentença por aquela desobediência. Então, eu imagino que aí nesse momento aconteceu o seguinte, antes da criação do mundo. Deus dizendo, eles irão cair. E eles não terão condições de pagar a sentença. E aí Jesus vira para Deus Pai e fala, então, sendo assim, me envia, que eu vou pagar a sentença no lugar deles. E aí então, Deus Pai faz nascer o versículo de João 3,16. Deus amou de tal maneira você e eu, que Ele enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. É muito amor envolvido, né? E nós poderíamos resumir isso naquilo que a Carol falou no louvor, que Deus não desistiu de nós, porque sendo onisciente, antes da criação do ser humano, sabendo o que iria acontecer, ele poderia simplesmente desistir, mas não foi isso que ele fez. Então, nós vimos a semana passada que o Senhor, mesmo sabendo que nós iríamos cair, Ele cria os céus, cria a terra, cria Adão e Eva, acontece a queda como eles haviam previsto, e todo o governo, todo o poder, todo o domínio que estava nas mãos de Adão é transferido para Satanás. O mundo se torna esse caos que nós conhecemos, e aí, no determinado tempo, Jesus, ele abre mão da sua glória, ele se despojou da sua glória. Eu imagino que no céu deve ter tido um período de silêncio, porque eu imagino também, isso também não está na Bíblia, imaginação minha, tá certo? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, vendo o Senhor Jesus tirando as suas roupas de majestade e dizendo para o Senhor: chegou a hora, eu vou me tornar homem. E ele começa então a encolher até chegar ao ponto de chegar ao tamanho de um espermatozoide, o Espírito Santo o pegar, levar até o ventre de Maria, ele ser gerado como homem, nascer, crescer, ser tentado, porque ele poderia também ter caído na tentação, mas começar a ensinar aos homens, a curar as pessoas e ser crucificado. Nós vimos tudo isso, eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso aconteceu. E antes dele retornar ao céu, ele nos deu a grande comissão, que era para pregar o evangelho e formar discípulos, e ele nos disse que ele iria voltar para nos buscar. E esse nos buscar, para levar com ele, é dividido em duas etapas. Uma delas é o arrebatamento, e eu lembrei às irmãs e aos irmãos da semana passada, que se você tem alguma parte do seu corpo que você gostaria de fazer um upgrade, que você gostaria de melhorar, se você gostaria de perder uns quilinhos, se você gostaria de ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ou coisa dessa natureza, no momento do arrebatamento, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, que bênção, tudo isso vai acontecer, porque nós vamos ter um corpo glorificado, e você não vai ter como colocar defeito no corpo glorificado. Vai ser uma bênção. E aí, nessa ocasião, então, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, os que não morreram em Cristo não vão ressuscitar nesse momento, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com o Senhor. Aqui na terra, enquanto isso, começa o governo do anticristo, e nós subimos ao céu e vamos para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é uma espécie de Oscar, né, do Senhor. Lembrando daquele Oscar que acontece do cinema, nós vamos receber as nossas premiações, os nossos galardões. Não vou falar muito sobre isso para não tomar tempo. E depois nós vamos para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o momento de festa, de celebração do casamento da noiva, que é a igreja, com o Senhor. E toda vez que nós temos a ceia, quando o pastor usa o texto de Mateus, ele fala sobre as bodas do Cordeiro, quando Jesus diz assim: comei do meu pão e tomai do meu sangue para a nova aliança, para perdão dos pecados, e lhes digo, lhes asseguro que não voltarei a tomar do fruto da vide enquanto não tomar convosco no reino do meu Pai. Ele está falando das bodas do Cordeiro. É uma bênção, meus irmãos. Quando a gente começa a amarrar as coisas na Bíblia, a gente fica com o coração queimando de como as coisas vão se juntando. Mas então, depois das bodas do Cordeiro, nós, durante todo esse tempo de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, se passarão 7 anos, e aqui na terra o governo do anticristo vai estar acontecendo. As pessoas que ficaram na terra são aquelas pessoas que conheciam a palavra, mas estavam desviadas, ou conheciam a palavra porque eram filho de crente, irmão de alguém que era crente, e simplesmente não deu ouvido e não subiu. E o anticristo, ele vai estipular a sua
marca, quem não tiver a marca não vai poder nem comprar nem vender, e o falso profeta, que vai ter poder religioso, o anticristo vai ter poder político, o falso profeta vai estipular que as pessoas precisarão adorar o anticristo, e quem não fizer isso será perseguido. Então, quando termina os 7 anos do governo do anticristo, Jesus desce naquela visão que o apóstolo João teve, que o céu se abre e ele vem descendo pelo céu montado num cavalo branco com uma capa manchada de sangue. Na sua capa e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa ocasião tem a batalha do Armagedon. O Senhor prende o anticristo, prende o falso profeta, lançando ele já no lago de fogo, e um anjo prende Satanás por 1000 anos, e começa o milênio, que é o governo de Cristo durante 1000 anos aqui na Terra. E o governo de Cristo aqui na Terra vai ser uma bênção. Tudo vai ser transformado, até os animais deixarão de ser ferozes, uma criança vai poder brincar com uma cobra, o cordeiro vai poder brincar com o lobo, o leão vai comer capim como boi. Então você pode inclusive ter alguns animais de estimação que hoje não é recomendado, como um tigre, um leão e coisas dessa natureza. Mas ao final dos 1000 anos, por incrível que pareça, aquelas pessoas que estavam vivas no retorno de Jesus, porque no arrebatamento, Jesus não desce na terra, ele não toca o solo, ele num piscar de olhos acontece tudo aquilo que eu falei para vocês. Mas nesse momento em que ele vem com o cavalo branco, ele vem para ficar e fica 1000 anos. Mas aquelas pessoas que eram desviadas do Senhor, que eram casados com alguém que era um cristão fiel, ou que ao longo do governo do anticristo descobriu que não podia receber a marca da besta e nem adorar o anticristo, e não fez isso, eles estarão vivos durante a vinda do Senhor Jesus, e eles entrarão no milênio. É um pouco confuso, mas é assim que vai acontecer. Tão somente essas pessoas que estavam na grande tribulação, elas vão continuar a casar e a ter filhos, e a população vai aumentar. Nós já não nos casaremos, porque nós já estaremos naquela situação que o Senhor fala, como os anjos, né? Nós já teremos o nosso corpo glorificado, e tem irmã que vai dizer, não, a minha cota de tribulação eu já passei quando estava casado, né? Então, nós não estaremos entre essas pessoas que vão fazer parte dessa última rebelião de Satanás. Mas essas pessoas que estavam vivas durante a grande tribulação, quando Jesus voltou à terra e começou o seu governo, elas vão ter filhos, e são 1000 anos, é muito tempo. Depois desses 1000 anos, o anjo vai soltar Satanás. Veja que não é Satanás que foge, porque a palavra declara em Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que ele fecha, ninguém abre. Então é o anjo que vai soltar Satanás, e a Bíblia fala, em Apocalipse no capítulo 20, versículo 3, que é necessário que Satanás seja solto por um pouco de tempo. E aí a gente se pergunta, mas Jesus, misericórdia, soltar para quê? Deixa o infeliz lá, joga a chave fora, né? Essa seria o conselho que eu daria para o Senhor, mas os caminhos do Senhor são mais altos, amém? Mas Romanos capítulo 7, versículo 8, fala da natureza pecaminosa do homem. Então, Deus vai soltar Satanás para que ele, de fato, converse com essas pessoas, fale com essas pessoas, e ele vai conseguir enganar essas pessoas. Então Deus vai dar liberdade para essas pessoas que nasceram durante o milênio escolherem entre o bem e o mal. Somente Deus para ter tanta paciência assim mesmo com o homem. E aí então, em Apocalipse no capítulo 20, versículo 7 a 10, fala que Satanás irá reunir uma grande multidão, grande como as areias do mar, e eles vão novamente cercar Jerusalém e tentar lutar contra Jesus. A Bíblia fala que aí vai ser assim, bem rapidinho, né? Vai descer fogo do céu, vai acabar com isso, vai matar todos os rebeldes, e Satanás,
finalmente vai ser lançado no lago de fogo. Talvez você pergunte assim, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é um lugar tão terrível que o próprio Satanás e o inferno não querem ir para lá. Lá é o destino final. Muito bem. Então, depois disso, que Satanás for lançado no lago de fogo, meus irmãos, começa o período que será para nós, os salvos, a igreja do Senhor, é terrível, porque nós vamos ver o grande julgamento daquelas pessoas que nós amamos, que nós pregamos, e essas pessoas, infelizmente, não se converteram, não se entregaram ao Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite para que nós possamos, nesse tempo presente, nos despertar para essa realidade e pregarmos ainda mais para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que essas pessoas não estejam nesse grande julgamento final, que está escrito também em Apocalipse. Mas para dizer sobre esse julgamento final, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: e ao homem, à mulher, ao ser humano, está ordenado morrer uma única vez, e depois disso entrar no juízo. Eu quero, com todo respeito às demais religiões, eu sei que existem algumas religiões que dizem diferente sobre isso, que existem outras possibilidades, que você pode viver outras vezes, mas com todo respeito, eu quero convidar você para meditar nessa palavra de Hebreus 9, 27, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você precisar, e peça para que Deus ilumine o seu entendimento, para que você entenda que de fato está registrado, que é uma única vida, e depois disso segue-se para o juízo de Deus. Não tem outra alternativa. E em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 em diante, o apóstolo João, quando ele teve a revelação, ele narra o que ele viu a respeito do juízo final. Ele diz: eu vi um grande trono branco e quem estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, importantes e simples, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, no plural, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras de cada um. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Quem é que vai estar nesse julgamento, meus irmãos? Todos aqueles que morreram sem reconhecer que precisavam do Senhor Jesus. Lá vai estar Hitler, Stalin, Mussolini, vão estar os pedófilos, vão estar os políticos corruptos, os assassinos, os ladrões, as celebridades que não se entregaram ao Senhor, aqueles que praticam a mentira, e até aqueles que são pessoas boas, que não fazem mal a ninguém, mas que não declararam Jesus como Senhor da vida delas. Isso é muito sério, e cabe a nós nos despertarmos para a responsabilidade que nós temos de ajudar as pessoas a compreender as Escrituras e o que vai acontecer no futuro. E quem será o juiz? Deus Pai? A impressão que dá é que Deus Pai, porque falar que eles estavam diante de Deus, mas é o Deus Filho. E nós sabemos disso porque em João, no capítulo 5, versículo 22 em diante, está escrito: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então quem vai estar sentado no grande trono branco será o Senhor Jesus.
Mas o apóstolo João também diz, no versículo 4 de Apocalipse, no capítulo 20, no mesmo capítulo, que ele viu outros tronos e viu pessoas assentadas sobre esses tronos, e foi dado a essas pessoas o poder para julgar. E o apóstolo Paulo nos revela de que julgamento João está falando agora. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, está escrito: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quais anjos nós vamos julgar? Pedro responde, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Judas, capítulo 1, versículo 6, diz a mesma coisa. E aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo. Então o Senhor Jesus vai julgar as pessoas, e nós, os reis e sacerdotes que fomos arrebatados com o Senhor, iremos julgar os anjos que não guardaram o seu principado, que pecaram. Amém? Muita informação, mas está gravado. Depois você volta, assiste com calma e tire dúvidas, e qualquer coisa nós estamos à disposição. Então, meus irmãos, como é que eu imagino essa cena? Vocês já perceberam que eu gosto de imaginar tudo que vai acontecer, né? Sabe aquelas cenas de filme americano, que quando vai ter um julgamento, está todo mundo no tribunal sentado, e de repente entra o juiz e todo mundo se levanta em respeito ao juiz? Vocês já viram isso? Já viram essa cena? Então, eu imagino que aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Jesus esvaziou-se a si mesmo antes dele vir para a terra, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E foi obediente à morte e à morte de Cristo. E por isso, Deus Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem já ouviu essa palavra? Glória a Deus. Vamos fazer um ensaio? Eu vou pedir só para os homens ficarem de pé, por favor. Só os homens, as mulheres não, porque nós somos cavalheiros, nós queremos deixar vocês confortáveis. Mas vamos fazer um ensaio de como vai ser isso na minha imaginação, amém? Grande trono branco, todas as pessoas que já morreram sem Cristo, do mais importante da história, do mais cruel ditador, até a pessoa que era gente boa, mas não tinha confessado a Jesus como Senhor. Todos os demônios, nós como igreja de Cristo ao lado do Senhor, e de repente o arcanjo diz: agora cumprir-se-á a palavra que o apóstolo Paulo decretou em Filipenses no capítulo 2. Ao toque da trombeta, todos se ajoelhem e confessem que Jesus é o Senhor. A trombeta toca, não vou fazer o barulho do trombeta, senão vou assustar vocês, né? E aí então nós vamos nos ajoelhar. Se você puder, no seu lugar, para participar para o ensaio ficar mais eficiente, e nós vamos confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia. Glória a Deus pelo nosso Salvador, aleluia, aleluia. O velhinho tem que levantar devagar, porque senão pode dar problema, né? Estou falando de mim, amém, irmãos? Então, a partir do cumprimento de mais essa profecia, começará, infelizmente, o julgamento. Eu digo infelizmente porque a palavra declara em João 3,16 e versículo 17, que Jesus veio para salvar as pessoas, ele não veio para julgar. O julgamento é só para aqueles que rejeitam a salvação que somente Jesus pode dar. Amém? Então os homens serão julgados pelas suas obras. No Salmo 139 está escrito que antes de nós nascermos,
O Senhor nos viu no ventre da nossa mãe, e os dias que Ele planejou para cada um de nós, Ele escreveu no livro dele. Então, eu imagino que cada um, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que cada um de nós temos um livro com o nosso nome no céu, em que são anotados todos os planos que o Senhor tem para nós, e talvez na folha de baixo, na folha de lado, as nossas opções aos planos de Deus. Em vez de realizar os planos de Deus, nós vamos lá e fazemos os nossos, e a maior parte das vezes, claro que os nossos planos não dão certo, mas serão esses livros que serão abertos, os livros da vida de cada pessoa, e a primeira coisa que será feito é verificar: o nome dela está no livro da vida? Não vai estar, evidentemente, né? Mas é só para mostrar o quanto Deus é justo e verdadeiro. Então, as pessoas serão julgadas pelas suas obras, serão julgadas pelas suas palavras. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, está escrito: de toda palavra inútil que proferirem os homens, darão conta no dia do juízo. Eu falei porque estava nervoso. Falou, as palavras têm poder. Tudo que está escondido, os segredos serão revelados. Lucas capítulo 12, versículo 2, e Romanos capítulo 2, versículo 16. Qual será a duração da pena? A duração da pena é a eternidade para todo mundo. Todo mundo vai para esse julgamento sabendo que está condenado. A intensidade da pena, por incrível que pareça, vai ser um pouco mais branda para alguns, mas todos no mesmo lugar, todos no lago de fogo. Em Mateus capítulo 23, versículo 14, Jesus fala dos escribas e fariseus hipócritas, e ele fala que vocês vão sofrer juízo mais rigoroso. E aí depois ele fala de duas cidades que não faziam parte do povo hebreu, que vão receber um rigor menor do que eles. Está em Lucas capítulo 10, versículo 13 e versículo 15. E um outro parâmetro também, para aquelas pessoas que gostam de julgar os outros, está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz: não julgueis para não ser julgados. Com o rigor que você julgar, você será julgado. E com a mesma medida que você tiver medido, vão medir vocês também. Então, meus irmãos, infelizmente, lamentavelmente, após esse grande julgamento do trono branco, as pessoas serão lançadas no lago de fogo. Isso, para nós, será terrível de assistir. Imagine você, um pai, vendo o seu filho sendo lançado no lago de fogo, uma mãe vendo sua filha, seu filho, ou vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo sendo lançado no lago de fogo. Mas, infelizmente, é o livre arbítrio de cada um. Mas, na sequência desse acontecimento, então se cumprirá a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 em diante, que diz o seguinte: então virá o fim. Qual o fim? Quando eu comecei a ministração, eu falei que quando o Senhor criou o céu, a terra e Eva e Adão, o Senhor deu o domínio, o governo e a autoridade para Adão, mas na queda eles entregaram esse governo, esse domínio para Satanás. Então aqui o Senhor de fato está tomando todo o domínio. Ele diz: então virá o fim. Jesus entregará o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quando tudo isso estiver sujeito, então o próprio Filho, o próprio Jesus, se sujeitará debaixo da autoridade do Senhor Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Que coisa linda. Na sequência dos acontecimentos, nós vamos ter novo céu e nova terra. E antes de falar sobre novo céu e nova terra, eu quero ler Mateus 24, 35, em que Jesus disse o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós lemos então no texto de Pedro o que vai acontecer com a terra, com a questão do fogo, o primeiro versículo que eu li. Em Apocalipse diz basicamente a mesma coisa de uma outra maneira. Apocalipse 21, versículo 1 diz o seguinte: e vi um novo céu
e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Veja que ele não diz que acabou, né? Ele diz passaram. Mas na continuação do versículo ele diz o seguinte: e o mar já não existe. Então, viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Meus irmãos, se vocês forem procurar na internet, no YouTube, outros vídeos sobre escatologia, vocês vão ver muitas explicações diferentes dessa que eu estou apresentando para vocês, mas essa é que nós, como comunidade evangélica de Maringá, acreditamos ser a correta em função de uma série de versículos que dão base. E nesse quesito, mar já não existe, é muito comum você ver muitos estudiosos explicando, olha, quando tiver o novo céu e a nova terra, não existirá mais o mar. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, que Apocalipse é um livro com muitas figuras, com muitos símbolos. E no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, fala que a besta que surgiu do mar, que é o anticristo. Então veja que o próprio livro de Apocalipse fala sobre mar para falar de rebelião, de coisas que são contrárias a Deus, para definir o anticristo. Então, o mar está representando a desordem, conflito, desorientação, rebelião contra Deus, quando a gente coloca nessa situação de anticristo. E no capítulo 57, versículo 20 do profeta Isaías, ele usa o mar como símbolo daquilo que contamina, que lança lama e lodo. E em Jó, no capítulo 38, versículo 8, Jó fala que Deus colocou limites para o orgulho das ondas do mar. Então, eu estou fazendo esse comentário rápido sobre essa questão do mar, porque parece mais lógico que João esteja querendo dizer o seguinte, quando ele fala que o mar já não existe. Que no novo céu e na nova terra não existe orgulho, não existe arrogância, não existe nada que vá contra a vontade de Deus, né? Então, se você pensa na beleza das praias de Santa Catarina, nas belezas da praia do Nordeste, na quantidade de animais que o Senhor criou, fica um pouco difícil imaginar que o Senhor vai jogar tudo isso fora, né? Eu, por exemplo, gosto muito de uma praia, não sei você, mas eu imagino que nós vamos continuar a ter praia. Enfim, então é muito provável que essa questão de um mar já não existe esteja falando sobre rebelião, sobre tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, porque isso não vai ter mais mesmo, né? Então vamos falar agora sobre o novo céu e a nova terra. Em 2 Pedro, quando nós lemos o primeiro versículo, fala que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Se vocês se lembrarem, quando eu comentei sobre o final do milênio, que Satanás conseguiu reunir uma grande turma para guerrear novamente contra Deus, vocês vão se lembrar que naquele momento desceu fogo do céu e consumiu todas as pessoas. É muito provável que seja nesse momento em que a terra seja acometida por essa situação que o apóstolo Pedro disse que os elementos se derreteram. Evidentemente, a camada de ozônio deve ter se acabado, porque durante o governo do anticristo, Deus derramará muitas taças chamadas taças da ira. Então, granizos de 35 quilos cairão, as ilhas deixarão de existir, as montanhas serão abaladas, muitas montanhas deixarão de existir, o sol queimará muitas pessoas. Então, de fato, nós teremos essa destruição da terra. A grande pergunta dos estudiosos, dos teólogos, é se a terra vai desaparecer ou se ela vai ser restaurada. Porque o fogo, ele tem esse símbolo também da purificação, né? E em Romanos, no capítulo 8, versículo 19 ao 21, Paulo fala que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Não fala de uma nova criação. Então, quando o apóstolo João diz aqui em Apocalipse capítulo 21,
vi um novo céu e uma nova terra, segundo os teólogos, a ideia aqui é de um novo mundo e não de um outro mundo. É confuso esse joguinho de palavra, né? E no fim, meus irmãos, para nós não vai mudar nada, porque nós vamos estar com o Senhor, se vai ser de um jeito, se vai ser do outro. Glória a Deus. A gente só está trazendo entendimento para que os irmãos tenham um pouco de conhecimento sobre essas coisas. Mas nesse mundo novo é aquilo que acontece, por exemplo, quando uma pessoa muito trambiqueira se converte a Jesus. Mas se converte de verdade mesmo, que você vira e fala assim, ela é uma outra pessoa. Não dá para comparar ela antes e agora. Então a situação da terra seria essa, né? E agora eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e eu penso que Deus criou, que é a Nova Jerusalém. E eu penso que Deus criou a Nova Jerusalém, pastor Beto, para as mulheres. Em especial, né? Não é para as mulheres, porque nós também vamos estar lá. Mas eu penso que Deus fez para agradar as mulheres. Não é possível. Não é possível. É muito detalhe. Tem que ter alguma coisa sobre isso. Mas antes de falar sobre a Nova Jerusalém, porque é muita revelação, e você vai sair aqui com os neurônios bem ativados, eu vou preparar o seu coração para as revelações da Nova Jerusalém. Amém? Quem aqui já leu alguma coisa sobre Nova Jerusalém? Levanta a mão para eu saber. Ah, glória a Deus, já tem uns irmãos aqui que são da revelação. Glória a Deus pela sua vida. Mas em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo 1, uma palavra que nós conhecemos de cor, né? Diz o seguinte, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Olha agora a revelação. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Irmãos, na nossa cabeça a gente já fica pensando num puxadinho, né? Ah, Deus vai fazer um cômodozinho lá para mim, uma coisinha assim, né? E aí Jesus continua, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha ele falando de arrebatamento, a gente nem se tocava do que estava escrito aqui, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Em João, no capítulo 16, versículo 12, Jesus fala assim, eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, antes de falar da Nova Jerusalém, eu vou contar rapidamente uma outra história para vocês, para preparar o coração de vocês, para vocês saírem daqui sabendo o que é que aguarda você. Um certo dia, eu estava caminhando, é uma história que aconteceu comigo, né? Estava caminhando com meu filho pela calçada, eu tenho 2 filhos adolescentes, e aí, esse meu filho adolescente virou para mim, do nada, porque não sei se você já viu conversa de homem, sim, não, depois de 30 minutos tem mais uma sílaba, né? E assim vai. E aí, do nada, o meu filho perguntou para mim assim, pai, por que você acredita em Deus? Eu falei, Jesus, misericórdia, para um adolescente estar perguntando isso, é porque não está no coração dele bem claro quem é Deus. E aí eu fiz aquela oração desesperada para o Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta, mas daquela assim, sabe, pá! Que não tenha, né? Porque adolescente é cheio de, né? Fazer aquele jogo das respostas, né? Eu falei, Senhor, eu preciso de um socorro. Irmãos, acho que foi a resposta mais rápida que Deus me deu. Acho que Ele viu meu desespero ali, né? E aí eu conversando com meu filho, né? E eu virei para ele assim, falei assim, filho, eu vi uma pedra no chão. Eu falei assim, filho, você pode pegar aquela pedra aí no chão, por favor? Nós caminhando, né? Ele abaixou, pegou a pedra, me deu. Eu falei assim, não, filho, põe na palma da sua mão. Aí ele colocou a pedra na palma da mão dele. E eu falei para ele assim, faz a pedra flutuar. Aí ele fez assim, não sei se já aconteceu com você. Ah, pai, não dá, né? Seu filho adolescente já fez assim? Tamo junto, então, irmãos. Você sabe como é que é isso, né? E aí eu falei assim, pois é, filho, olha como é que é a coisa. Uma pedrinha desse tamanhozinho, nós não conseguimos fazer ela flutuar. Agora pensa no planeta Terra, falei para o meu filho. Pensa no planeta Terra. Há quantos anos o planeta Terra está lá flutuando, girando, sem sair da sua órbita?
Não vamos nem levar em consideração aquela questão que os cientistas falam, que se ele sair um pouquinho da sua rotação, se ele se aproximar um pouquinho, pouquinha coisa mais que a Terra se aproximar do Sol, numa inclinação, nós morremos esturricados aqui com o calor. Os dias que está quente aqui em Maringá, a gente começa a clamar: Senhor, segura o ângulo aí do Sol, né? Ou então o contrário, se afastar um pouquinho a mais do Sol, nós morremos congelados. Vamos esquecer isso, vamos só imaginar o seguinte, filho: Deus resolveu parar de sustentar, de fazer flutuar a Terra, e o planeta cai. Me fala, onde é o chão do universo? Onde é que o planeta vai cair? Vai parar onde? Aí ele ficou me olhando assim: Pai Deus, né? Entendi. Glória a Deus. E eu saí, né, glorificando ao Senhor pela resposta, pela alternativa que Deus me deu para deixar isso bem resolvido no coração do meu filho. Então, meus irmãos, levando em consideração que nesse momento você, olhando para os seus pés aí, você tem certeza que você está em terra firme. Por exemplo, quando a gente está voando, né? Quem tem medo de avião, a gente desce do avião e fala assim: ai, glória a Deus, estou em terra firme, né? A gente não está em terra firme, nós estamos sendo o tempo todo sustentados pela mão do Senhor. Amém? O planeta agora está flutuando, nós estamos flutuando, Deus está nos sustentando. Dito isso, nós podemos então entrar na revelação da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, a primeira coisa que você precisa saber é que ela se trata de uma cidade. Ela é uma cidade. Está no capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 2. Se você quiser, inclusive, acompanhar comigo bem, eu vou ler aqui e vou explicando, e depois você volta, verifica de novo, porque é muita informação, é muita revelação. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa, vai estar jantando, vai estar falando da Nova Jerusalém. Principalmente as irmãs, como eu disse, porque eu, lendo o texto, eu fiquei procurando por diamantes, porque boa parte das irmãs, por mais que não tenha diamante, admira, se pudesse, teria diamante. Eu falei: mas por que não tem diamante aqui, né? Depois eu vou dizer por que eu acho que não tem diamante. Se eu esquecer, as irmãs me lembrem, por favor. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, está escrito: e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém é uma cidade, e ela descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3: e ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo é morada. O tabernáculo, a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então o anjo está dizendo que a Nova Jerusalém, a cidade, está descendo para a terra, aquela nova terra que nós comentamos, e Deus vai morar conosco. Irmãos, olha como isso é grandioso, né? Mas vamos continuar, porque tem muita revelação. E o anjo disse: vocês serão o povo do Senhor, e o próprio Deus estará com vocês e será o seu Deus. Versículo 4: e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. E por que, diante de tamanha revelação, essa palavra que Deus enxugará as nossas lágrimas? Porque, irmãos, o luto é um processo lento. E nós não vamos simplesmente esquecer as pessoas que nós amamos, que foram lançadas no lago de fogo. Então o próprio Senhor enxugará as nossas lágrimas. E imagino que o Senhor também terá lágrimas, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E ele diz: não haverá mais morte, nem luto, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essas coisas já passaram. Não fará parte mais da nossa realidade. Versículo 11: a Nova Jerusalém vinha descendo do céu e resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Está vendo por que eu falei que Deus pensou nas irmãs quando fez a Nova Jerusalém? E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Versículo 12: e a cidade tinha um grande e alto muro. O muro tinha 12 portas e 12 anjos, ou seja, em cada porta ficava um anjo. E nas portas estavam escritas os nomes das 12 tribos de Israel. Versículo 13: haviam 12 portas na cidade,
a cidade é quadrada, então de um lado do quadrado 3 portas, do outro lado 3 portas e assim por diante. Versículo 14. O muro da cidade, o muro, não a cidade, o muro da cidade tinha 12 alicerces, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos. Versículo 16. A cidade era quadrangular. A cidade era quadrangular. E a cidade media. Está preparado para a revelação? E a cidade media 2.200 quilômetros. Irmãos, eu coloquei no Google, eu não aguentei a curiosidade, falei, Jesus, onde é que vai dar isso? Eu fiz uma simulação no Google, 2.200 quilômetros, de Maringá a Salvador. Passa. Você imagina uma cidade quadrangular, com 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e também de altura, né? 2.200 quilômetros. Então, se você, minha irmã, você, meu irmão, que tem muitos irmãos que gostam de ir para o shopping também, né? Se você ficou, né, na Nova Jerusalém, não vai ter um shoppingzinho para a gente dar uma passeada, meu irmão, você vai gastar quase que a eternidade para percorrer a Nova Jerusalém. Então, ela é uma cidade quadrada, né? Tem os muros e aí depois já sobe a parede da cidade, que é de ouro puro, de 2.200 quilômetros de altura, de comprimento e também de largura. É muito grande. Versículo 17. O muro media 65 metros de largura. Versículo 18. O muro era feito de jaspe e a cidade é feita de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Versículo 19. Os alicerces dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro alicerce era com jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo com berilo, o nono com potássio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Versículo 21. Cada uma das 12 portas era de pérola. Pérola. Irmã, qual que é o tamanho de uma pérola? A gente sabe que a pérola é feita das ostras, né? Você já imaginou o tamanho dessa porta, que é feita de uma única pérola? E nós não estamos falando de uma portinha convencional, porque em 2.200 quilômetros só existirão 3 portas, né, que são 3 portas de cada lado. Então imagina o tamanho dessa pérola. Então você, meu irmão, que gosta de pérola, quando você chegar lá na Nova Jerusalém, eu imagino você admirando a pérola, olhando, passando por dentro dela, enfim, vai ser uma bênção. E aí, ainda no versículo 21, a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Meus irmãos, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Cabana, é um filme muito bom, a gente tem que peneirar algumas coisas, filtrar algumas coisas, mas no geral é muito bom. E tem uma cena que me lembrou esse momento do porquê de não ter templo, né? Nessa cena que eu vou falar para vocês do filme A Cabana, está lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e uma pessoa, que é lá o personagem do filme, eles estão numa cozinha, sentados numa mesa, e eles vão jantar. E esse personagem principal que está sentado lá com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um cara que é religioso, mas ele está com crise com Deus. Então, na hora do jantar, ele já está tão habituado que antes de comer, ele abaixa a cabeça, fecha os olhos e fala assim, nós vamos fazer oração agora, né? E aí ele se toca que ele está na presença de Deus, ele abre o olho e está assim, né? Deus Pai, Deus Filho, olhando para ele, tipo assim, né? Você não precisa fazer isso porque nós estamos aqui. Então, claro, né? A cidade, a Nova Jerusalém, não precisa de templo, porque o próprio Senhor vai estar conosco o tempo todo. Versículo 23.
A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua luz. As nações dos salvos andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas falam assim, no novo céu, na nova terra, não vai existir mais sol e nem lua. Mas olhando para o texto, no versículo 23, fala que a cidade não precisa, a Nova Jerusalém não precisa de sol, porque o Cordeiro, o Senhor, é a sua luz. Mas o planeta não fala. Então é muito possível que sim, continue tendo sol, tendo lua, apenas para a cidade, porque a cidade tem luz própria do próprio Senhor. Versículo 26... E a Nova Jerusalém serão trazidas a glória e a honra das nações. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. As únicas pessoas que entrarão na Nova Jerusalém são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Capítulo 22, agora versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 22. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Então, meu irmão, minha irmã, voltando em João capítulo 14, quando Jesus disse que ele ia preparar lugar para nós na casa dele. Eu não sei se você guardou no seu coração que toda a cidade é de ouro, e aquilo que não é ouro são pedras preciosas. Eu tive a curiosidade de fazer a cotação do grama do ouro essa semana, em torno de 308, 310 reais o grama. Isso significa, vamos arredondar para 300 reais, que 1 quilo de ouro é 300 mil reais. Quando você chegar na Nova Jerusalém e o anjo falar assim, olha meu irmão, aqui é o seu aposento, e você olhar no quadradinho que você estiver pisando, você vai dar uma olhada, ali vai ser em torno de uns 20, 30 milhões, aquele quadradinho que você vai estar pisando. Então daqui para frente, meu irmão e minha irmã, quando o diabo virar para você e falar assim, você não é nada, você é um coitado, você é pobre, você responde assim em voz alta, eu não sou pobre, estou disfarçado de pobre. Deus está me dando uma oportunidade para ser pobre durante uns 50, 70 anos aqui, para eu saber como é que é, porque a minha eternidade inteira vai ser com o Senhor. Estou disfarçado de pobre. E se você estiver na roda, sabe daquelas rodas daquelas pessoas meio arrogantes, metidas, né? Estou investindo em ações, estou investindo não sei o quê. Você pode falar assim, estou investindo em ouro, irmão. Estou investindo em ouro. E uma curiosidade, o ouro, no meio dos investidores, é considerado o investimento mais seguro do mundo. E aí, se começar a te fazer pergunta, quem que é, que empresa que é, você fala assim, é um investidor fora do país, irmão. Você não, deixa quieto. Glória a Deus, e que o Senhor me permite aí, por sair da unção para falar essas abobrinhas, né? Mas, irmãos, o diabo, ele é especialista em tentar as pessoas em 4 áreas, em muitas áreas, mas em especial em 4. Em dinheiro, em fama, em poder e prazer. Mas depois de ter o conhecimento de tudo aquilo que nós receberemos do Senhor, que atração terá dinheiro, poder, fama ou prazer? É por isso que Jesus fala, sabe, que nós precisamos conhecer as Escrituras, e nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Para já começar a encerrar, irmãos, uma última dúvida que as pessoas, e uma pergunta que as pessoas sempre fazem, é se nós vamos reconhecer as pessoas. Elas dizem isso porque existe um texto em Isaías que diz o seguinte, Isaías 65, versículo 17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, aquilo que nós já falamos, e não haverá lembrança das coisas passadas. Mas o sentido aqui é que ninguém mais pensará nas coisas passadas. Não é que nós
não vamos ter lembrança, porque Deus não tem nada a esconder para ninguém. Tudo que Deus faz é perfeito. E o próprio profeta Isaías, num outro versículo, 43, versículo 18, ele deixa isso mais claro, porque ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Então, é nesse sentido que nós vamos lembrar. Porque, irmãos, se nós vamos ter um corpo glorificado, imagine a nossa mente. A nossa mente vai ter também uma inteligência mais aguçada. Nós vamos usar mais ainda do potencial da nossa mente que nós não usamos hoje. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10 em diante, fala sobre isso. Porque ele fala que quando a gente era menino, a gente age como menino, mas depois nós conheceremos plenamente. Então, nós reconheceremos as pessoas. Não faz sentido, porque senão tudo aquilo que o Senhor fez até então perde o seu sentido. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou caminhando então para o encerramento, e eu quero então lembrar você, meu irmão e minha irmã, a palavra de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabendo quem nós somos em Cristo, a nossa caminhada na terra fica muito mais suave, fica mais fácil. Nós falamos no começo que a comunidade evangélica de Maringá está trazendo esse ensino, não para satisfazer a nossa curiosidade sobre Apocalipse, mas para despertar a nossa responsabilidade. Sabe, irmãos, nós vemos numa época em que muitos cristãos acham que igreja e o altar do Senhor é um lugar para vir buscar as coisas que precisam, como se fosse prateleira de supermercado. É um tal de me dá, crente mimimi. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer no Senhor, prosseguir em conhecer. Nós precisamos buscar maturidade, nós precisamos buscar aquela situação da estatura do varão perfeito, e não dá para fazer isso sozinho. Nós precisamos andar como corpo unidos. Então, se você não está ligado no corpo, se você não está ligado a nenhum ministério, você precisa fazer isso urgente, meus irmãos, porque o diabo não está preso, ele está solto e continua a roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a sua alma, ele quer destruir os seus relacionamentos, ele quer acabar com seus sonhos. Então, você precisa continuar firme. E para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por lutas, por dificuldades, que está como se estivesse num vale de ossos secos, onde parece que só há morte, Deus pode trazer vida, porque a última palavra sempre será a palavra do Senhor. Mas Apocalipse nos adverte que nós teremos lutas, e só receberá o prêmio, só receberá as coroas aquele que vencer. Nós não podemos abandonar as nossas lutas. No mundo teremos aflições, mas nós temos que continuar a seguir em frente, a fazer aquilo que está proposto, a seguir com o Senhor. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. Meus irmãos, os dias são difíceis, talvez piorem, mas o justo não teme más notícias. O que nós sabemos é que o tempo do Senhor já virou. Sabe aquela ampulheta do relógio de areia? Já virou e está acabando. Em breve o Senhor virá nos buscar. Aguente mais um pouco, meu irmão. Aguente mais um pouco, minha irmã, porque a salvação dos nossos irmãos vai acontecer. A salvação daquelas pessoas pelas quais nós estamos orando vai acontecer. As promessas que o Senhor entregou para você vão se cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. As promessas do Senhor se realizarão e nós exultaremos, porque a força do Senhor está conosco. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Nós não temos que ficar olhando para as circunstâncias, nós temos que ler a palavra, ter o nosso coração nas promessas do Senhor. Quando tudo estiver difícil, venha falar com o pastor, com um irmão mais velho, mas não fique sozinho, não abandone o seu posto, não dê brecha, meu irmão. Coloque no seu coração a palavra de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, como se não fosse Paulo falando, mas que fosse você mesmo. Tenho certeza
de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que eu terei com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Por fim, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para você que está assistindo online, ou mesmo para você que está aqui. Tudo o que nós vimos aqui sobre as bênçãos do Senhor são maravilhosos, enche o nosso coração de alegria, mas só faz sentido se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai para o lago de fogo. Sabe, meus irmãos, a gente parou de falar para as pessoas que elas precisam se converter, que elas precisam entregar o seu coração a Jesus, mas nós precisamos ter aquela ousadia da pastora Marta, sabe? Fala, converta-se, entregue o seu coração para Jesus. Todos nós somos pecadores, e se nós formos honestos e olharmos para nós mesmos, todos nós precisamos de Jesus, não salva ninguém. E Deus já revelou como no futuro tudo vai acontecer para que você agora possa escolher em qual eternidade você vai viver, se é junto com o Senhor ou se é no lago de fogo. Meu irmão, o dia do julgamento chegará, e a única pessoa que pode livrar da condenação é o Senhor Jesus, é o sangue do Cordeiro. Sabendo que o futuro vai ser como foi explicado, qual é a sua decisão? O apóstolo Pedro nos dá a orientação. Sabendo que as coisas vão acontecer dessa forma, nós precisamos ter uma vida santa, separada e piedosa. Nós precisamos parar com as distrações, nós precisamos ter foco nas coisas do Senhor, investir no reino de Deus. Eu vou ler uma palavra para você que está assistindo, para você que talvez esteja aqui e diga, eu não estou convencido de tudo aquilo que eu ouvi. É um direito seu e nós respeitamos, mas essa oportunidade também estará registrada naquele livro que será aberto no dia do julgamento final. E a palavra é de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo de 9. Assim diz o Senhor: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra você, que lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida para que viva, você e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois da sua decisão depende a sua vida e a sua longevidade. Escolha a vida para que habite na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para ficar de pé. Eu vou fazer uma pequena oração agora para aqueles que querem ter o seu nome escrito no livro da vida. E em seguida, nós vamos nos alegrar, porque nós cremos que muitas pessoas farão essa oração, e na sequência nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque todos poderão dizer, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, poderão dizer, depois dessa oração, que sente o Senhor com você, que o Senhor comigo está, porque o Senhor está aqui, o Senhor está onde você está na sua casa, o Senhor tem interesse na sua salvação. É por isso que o Senhor Jesus veio, é por isso que nós temos a missão de falar que as pessoas precisam se converter a Jesus. Então, você que quer fazer essa oração, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da tua salvação. Lava-me com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia! Você que fez essa oração tão simples,
Tenha a convicção que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que tudo se fez novo na sua vida a partir de agora, e todas as coisas serão novas, porque o Espírito Santo conduzirá você e a sua família em promessa, hoje e sempre. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Uma salva de palmas, irmãos, ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.